Olá, galera. Eu sou a Meilise e esse é o Pod Extensão, um podcast produzido pelos alunos do primeiro semestre de Sociologia Política da FESP. No episódio de hoje, nós entrevistamos a Audrey, a organizadora do coletivo Arquitetas Negras. Na nossa conversa, ela esclareceu como esse coletivo se organiza e como ele tem as suas ideias tiradas do papel. Como você considera que surgiu o movimento de arquitetas negras? Olha, é uma coisa bem que se sobrepõe, assim, né, porque, por exemplo, em 2018, quando a Gabriela estava iniciando o movimento do projeto, nós já estávamos aqui em São Paulo há cerca de um ano, também iniciando uma movimentação. E é engraçado porque, tipo, você para pensar num país que tem dimensões continentais e as pessoas, identificam a mesma problemática, né, então eu acho que de certa forma, estávamos todas sentindo essa inquietação. Então, né, a Gabriela propõe o mapeamento em Minas Gerais, a gente, tipo, poxa, não é só a gente que tá, a gente não tá viajando na maionese, de fato, tem alguém que tá nesse processo de movimentação. Então, assim, o que eu posso comentar é que são dois, dois elementos diferentes, né? Porque o projeto ele tem uma autoria e tem todo um trabalho de pesquisa que é desenvolvido pela Gabriela, mas ele também entra em confluência com a gente quando ela vem para São Paulo. Então, quando ela vem para cá e ela encontra essa comunidade, para além de ser acolhida, a gente abre um espaço de diálogo e de acolhimento para essas mulheres. Então, que é algo que, por exemplo, através da pesquisa a gente não consegue fazer, né, porque a pesquisa geralmente é um caminho solitário ali, né, da pessoa. Então, a gente, nesse tempo todo, tem caminhado com essas 2 vertentes, né, durante o processo da vinda dela para cá. Ela me convida para colaborar, eu e outras mulheres negras, né, para colaborar com a pesquisa. Pesquisa, inclusive, que se transformou no mestrado dela, que foi entregue no ano passado. Hã, e a partir dessa movimentação toda que a gente conseguiu desenvolver através do projeto, a gente começa a pensar pequenas ações de maneira individualizada. Então, por exemplo, dentro da comunidade que a gente tem, né, que é enfim, é um grupo virtual de WhatsApp, as meninas entendem que elas têm autonomia para propor atividades a partir de correlações que elas tecem. Então, é interessante ver que de 2018 para cá, com essa confluência dos projetos, a gente conseguiu desenvolver atividades, promover cursos, pensar em vagas para aperfeiçoamento, cursos de extensão e curso de extensão e para o próprio mercado de trabalho. Então, tipo, essa movimentação, acho que esse grande furacão que a gente vive, para além de servir de apoio, serve como ponte também, né? Apesar da gente estar falando de 2 projetos que são aí diferentes. E aí, depois desse tempo todo, né, de organização um pouco individual, por exemplo, a gente entendeu, né, Gabriela, eu, Caísa, que somos um núcleo que está ali mais próximo, a gente entendeu que a gente só vai conseguir furar algumas outras bolhas, que a gente só ia conseguir fazer isso se o projeto tivesse regulamentado. Então, é daí que surge, por exemplo, o Cambará, que é o Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira, que foi fundado em 2023, mas que passou por um processo de regulamentação agora em 2024. Então, esse último ano foi um ano em que a gente trabalhou muito para poder regulamentar e abrir, de fato, a instituição, juridicamente falando, contabilmente falando, para pensar agora numa agenda que vai funcionar de 2025 a 2026 e que tem como mote produzir
produzir conhecimento, pesquisa, fomentar pesquisas de pessoas negras na arquitetura, no urbanismo e no design. Então, a gente tá para soltar, inclusive, essa agenda do Bienal, porque a gente conseguiu algumas parcerias que vão viabilizar atividades que vão ser entregues para a comunidade. Então, a gente tem aí, né, um terceiro movimento, que aí é um movimento mais institucionalizado, além de ser um movimento pioneiro, porque a gente está falando da primeira instituição regulamentadamente negra de arquitetura e urbanismo, e que tem essa visão e que vai voltar ela para entregar, não sei se conforto é a palavra certa, mas para servir de trampolim para que outras pessoas negras possam ter as suas produções reconhecidas, sabe? E, assim, dentro do movimento, você está falando que os dois acabam se linkando um pouco e tem uma comunicação. Mas dentro do movimento, você acredita que hoje quais são as principais reivindicações do movimento de arquitetas negras? Olha, eu acho que a gente tem batido muito no ponto de uma consolidação e de uma ampliação de olhar do mercado para com profissionais negros e indígenas, que é algo que é muito difícil, é uma área, é uma zona de muito conflito. Inclusive, há pouco tempo, acho que deve ter para completar 2 anos, surgiu uma associação que chama-se Aproxima, que tem dialogado diretamente com escritórios renomados paulistanos e cujo objeto, né, de trabalho é esse fomento de vagas de estágio para estudantes negros, de um modo geral. Então, por exemplo, agora eles já estão rodando a segunda turma, a ideia é que sejam estágios rotativos, então esse estudante preto, ele cumpre uma trilha de 2 anos, onde ele tem a oportunidade de passar por 4 áreas distintas em arquitetura, rodando nesses parceiros que acabam aderindo ao programa e se enquadrando nos parâmetros estabelecidos por eles, que são padrões mercadológicos. Olha, essa pessoa, para fazer um estágio, ela precisa receber uma bolsa mínima de X reais. A gente tem que garantir para essa pessoa, né? Para você estar com a gente precisa garantir para essa pessoa que ela vai ter um VR, que ela vai ter um VT, que ela vai ter um coordenador de estágio que vai acompanhar ela. Então, são inúmeras regrinhas, né, que servem de norteador para que essas empresas comecem a enxergar pessoas negras com normalidade, né? Tipo, são, em sua grande maioria, escritórios brancos que contratam pessoas brancas e que vão reproduzindo essa cadeia, enquanto inúmeros profissionais negros não conseguem entrar no mercado de trabalho e, às vezes, se desestimulam e vão fazer qualquer outra coisa, quando, na realidade, se ele tivesse uma oportunidade para se desenvolver, acho que seria como se você estivesse dando um ouro para alguém, assim. Acho que, às vezes, o que a gente precisa é de oportunidade para mostrar o nosso potencial, e isso falta muito no mercado. Então, a comunidade tem dialogado muito com relação a isso, e aí surgiu esse movimento, né, do Aproxima, que tem focado diretamente no mercado de trabalho, mas existem questões também ligadas ao ensino, né? Quem são as referências que são apresentadas para os estudantes? Tipo, essas referências, elas dialogam com a gente ou elas falam apenas sob um ponto de vista eurocêntrico que não tem relação conosco? Então, a gente vê que são inúmeras questões e que para cada uma delas a gente tem conseguido furar algumas barreiras, né? Se a gente pega, por exemplo, essa questão do ensino, há cerca de 2 anos, a USP contrata a primeira mulher negra para o mestrado, que inclusive vai ser minha orientadora. Então, eu falo aqui para ela que eu entrei no tempo certo, porque eu não vejo ninguém ali com potencial para cuidar da minha pesquisa. E isso porque a minha pesquisa ela não tem um recorte racial, né? Ela vai passar em algum instante ali, porque
esse recorte racial é resultado do processo de pesquisa, mas ela não tem esse foco, né? Mas acho que são essas as vertentes, assim, a gente dialoga muito sobre academia, mercado, sobre essas referências projetuais, quem são esses profissionais que têm feito a diferença e que são como a gente, e o que eles têm produzido, então esse mapeamento, e acho que serve também como acaba virando uma rede de apoio de informação, né? Então a gente consegue minimamente dentro dos nossos parâmetros ali se conectar e uma, né, dialogando com a outra, enfim, acho que tem um pouco disso, assim. Assim, dentro do que a gente já tinha conversado, e agora você citou de novo, que o movimento ele não tem uma liderança e que ele é mais horizontal. Dentro disso, como você acha que se dá o processo de decisões? Assim, como que consegue? Eu lembro que inicialmente, né, a gente conseguia discutir algumas questões por conta do grupo ser menor, mas hoje a gente fala de um grupo maior. Como que você acha que dá é, a tomada de decisão, como que ela acontece e como que vocês criado as ações do... Como eu comentei, assim, Ney, as ações, como a gente tem o grupo aberto, ele tem as administradoras do grupo, mas não são administradoras da comunidade em si. Então, a gente sempre, pelo menos eu sempre tive muito em mente que todo mundo que está ali por um propósito e para colaborar da maneira que consegue. Então, eu entendo, por exemplo, que em determinado momento, né, algumas têm um pouco mais de notoriedade, exponencialidade de reconhecimento. Então, eu sempre penso que a partir daí, a partir dessa posição, o que eu posso entregar para elas? Então, geralmente, essas meninas que despontam um pouco mais, sempre têm essa autonomia, né? Todas elas, né? Mas eu acho que a gente está falando ali um pouco de como cada uma consegue colaborar a partir do momento em que ela está, assim mesmo. Então, elas têm, por exemplo, autonomia para propor ações. Hoje a gente tem, por exemplo, mulheres negras atuando nas autarquias, então, tipo, mulheres negras dentro do CAU, dentro do IAB, dentro das entidades de arquitetura, e essas mulheres, por exemplo, têm uma movimentação um pouco melhor, então elas conseguem aprovar alguns projetos e esses projetos são abertos para a comunidade de um modo geral, ou pensar seminários e atividades voltadas para a arquitetura afro-brasileira e afrodiaspórica. Então, isso está sempre circulando dentro do grupo. Olha, sei lá, coordenadora da CEPAF, que é a Mel, vai estar desenvolvendo um seminário para novembro. Vamos, né, se articular para a gente poder participar, todo mundo, né, vão vir arquitetos internacionais, arquitetos de outros estados, então é um momento para você fazer um network. Então, eu tenho uma pegada que é relativamente mais comercial, então, vamos conversar com algumas marcas para, de repente, fazer um tour em alguma exposição, ter alguma experiência profissional, tipo, vaga, é um negócio que é muito constante, então, às vezes vem coisa para mim nesse sentido do mercado e eu jogo no grupo para entender se tem alguém com perfil que eu possa indicar. Então, eu sinto que a gente tem essa estrutura que é mais horizontal e que ela funciona bem dentro das suas limitações e que tem que existe essa preocupação de quem está, né, um passo, dois passos na frente assim de algumas meninas de tipo sempre puxá-las para a gente ir junto. Então eu não consigo enxergar uma forma de não colaboração, porque, por exemplo, às vezes a gente está, sei lá, com alguma dúvida de projeto em alguma área específica, a pessoa joga lá, então a gente consegue conversar e buscar informação. Às vezes a gente está discutindo um evento, a participação num evento, uma colega propôs uma atividade ou algum encontro dessas mulheres, então é sempre muito democrático, assim. E quanto à expansão do grupo, de uns tempos para cá, tem aumentado. Como que você vê, tem alguma estimativa de quantas profissionais tem hoje no grupo?
E de onde elas são, em sua maioria? O mapeamento do Arquitetas Negras, ele, ele tem hoje, sem atualização, porque a gente precisa passar ele novamente, né, porque são quase 8 anos de atuação, então inúmeras mulheres devem ter se formado, mas ele na época tinha cerca de 700, 800 mulheres. Isso há 2 anos atrás, que foi quando a gente deu uma sacudida para ver se mais alguém respondia o questionário. Na comunidade de WhatsApp, atualmente, a gente deve ter umas quase 400 mulheres, assim. Eu vou até fofocar aqui, porque esse número eu não lembro com exatidão. E aí é interessante, porque foi um grupo que a gente começou em São Paulo, mas que com o passar do tempo, mulheres de outros estados foram entrando. Então, hoje a gente tem uma galera muito legal do norte do país, 304 mulheres. A gente tem uma galera do norte, a gente tem uma galera do sul, a gente tem um pessoal em peso aqui no centro-oeste, muitas mulheres nordestinas. Eu tenho tido dificuldade, por exemplo, para mapear mulheres do centro-oeste. Mas, enfim, a gente notou que essa é uma demanda, então muito provavelmente é algo que a gente vai focar para tipo, poder dar mais apoio, poder estar mais próxima. Mas a entrada dessas mulheres, por exemplo, dentro das entidades de arquitetura, ajuda a gente a ter maior capilaridade, porque elas estão sempre em contato com as entidades dos outros estados. E elas acabam se encontrando muito, né? Porque os conselheiros, de modo geral, precisam visitar para cumprir uma agenda do conselho. E aí, nesse caso, essas meninas que estão lá dentro conseguem dar uma maior capilaridade e encontrar outras mulheres que, às vezes, então, esses dias elas estavam aqui, Roraima, Amapá, uma coisa assim. Vim para Roraima num seminário, e aí tem tantas mulheres pretas aqui, a gente adicionou no grupo, tipo, gente, beleza? Porque no fim é isso que a gente precisa, entender quem são essas pessoas, o que elas estão produzindo, como elas estão fazendo, para a gente poder, enfim, trocar informação, né? Criar uma rede um pouco maior. Então, se tratando de cenário futuro, qual é a projeção do movimento? Quais são os próximos passos? Nossa, eu acho que eu teria que sentar numa super reunião para ouvir essa mulherada toda, para entender o que elas acham que faz sentido, né? Porque eu acho que eu vou responder essa pergunta, vai ser talvez uma opinião pessoal minha, assim, né? O que eu posso dizer é que dentro do Cambará, que vai acabar abraçando o Arquitetas Negras, né? Enquanto instituição, a gente tem pensado numa agenda educacional, nesses processos de fomento à pesquisa, tem dialogado com algumas entidades de arquitetura fora do país para conseguir fomento financeiro e poder tirar ações diversas do papel, apoiar pesquisadores negros. Então, tem esse vislumbre, assim, tipo, de que daqui a 2 anos talvez a gente tenha um pouco mais de condições para pensar ações mais sólidas e poder impactar mais pessoas, né, ao mesmo tempo. Porque hoje a nossa rede, apesar de ser grande, impacta de pouquinho em pouquinho, né? Então a gente às vezes, eu sinto que às vezes eu tenho pressa, que eu quero tipo fazer as coisas, mas enfim, também partindo do princípio de que cada coisa acontece no seu tempo e que para a gente chegar hoje nesse processo de institucionalização, a gente teve que comer um pouco de arroz e feijão aí, abrir mão de algumas coisas para, enfim. Mas eu tenho estado, acho que agora, depois do processo de abertura consolidado, tenho ficado muito mais esperançosa, sabe? Bacana. É isso, Aldrin. É tudo isso. Encerramos este podcast agradecendo a Audrey, arquiteta e urbanista e mestranda da Universidade de São Paulo, pelo papo sobre o seu conhecimento à frente do coletivo Arquitetas Negras. Esperamos vê-los em breve aqui neste canal.